Olá, amados, paz e graça a todos. Hoje nós vamos abordar um vídeo com o título O Ladrão e a Prostituta aos Olhos de Jesus. Qual é a visão de Jesus quando ele se depara com um ladrão e quando ele se depara com uma prostituta? Antes disso, eu peço seu like, sua inscrição no vídeo para que a gente possa crescer. É até um pouco difícil porque a gente pede, mas parece que a coisa não desenvolve, mas continua pedindo, né? E vamos ao vídeo. Por que esse tema? Esse tema ele é interessante porque nós vamos comparar a visão de Jesus diante de uma prostituta, diante de um ladrão, com a visão que nós temos hoje, né? Como é que se enxerga hoje as prostitutas? Como é que se enxerga os ladrões? Essas pessoas, os criminosos, como é que nós enxergamos os criminosos? Qual é o projeto de Cristo na Terra? É com relação a mim, que não sou criminoso, e tem o projeto também com relação àquele que comete crimes. Na realidade, todos somos pecadores, mas só que os nossos pecados, apesar de ser pecado, e pecado não tem diferença, mas ele é mais ameno do que esses pecados que são maiores. O pecado da prostituição, o pecado do latrocínio, do roubo, desses pecados maiores, dos homicidas. Mas todos são pecados. Mas a visão de Jesus com relação... Porque hoje em dia, acontece uma rejeição. Aquele é drogado, deixa pra lá. Ele vive na prostituição, não vou nem chegar perto. A gente dá uma daquele... Quem era o bom samaritano? Quem era o nosso próximo? Aquele que te ajuda. Então nós vamos falar agora, iniciando, sobre Maria Madalena. Quando Jesus chega a primeira vez a Maria Madalena. Como foi a visão de Jesus? Jesus, quando chega a Maria Madalena, ele não a condena. Ele olha, ele sabe qual o problema que está ali, porque está vindo o apedrejamento, mas ele não condena. Ele não diz, não, apedreja mesmo, isso é uma prostituta, ela cometeu pecado, ela tem que pagar pela lei, ela tem que morrer. Ele não faz isso, ele não a condena. Ele não a viu como uma prostituta. Não, ele não olhou, isso é uma prostituta. Isso é uma prostituta. Não, ele vê aquela mulher como uma pessoa, um ser humano, que tem um espírito em seu interior e que precisa de ajuda, Então ele não a rejeita. Ele não a rejeita. Poderia ter muito bem deixado para lá. Não, deixa que se cumpre a lei ali. Eles apedrejam e tudo bem. E a lei foi cumprida, está se resolvido. Mas Jesus não tem essa visão de Maria Madalena. O que Jesus faz? Ele identifica ali o problema. Qual era o problema de Maria Madalena? A prostituição era só um efeito. A causa principal daquela prostituição, Jesus diz, era os espíritos malignos que estavam lá. Eles a induziam à prostituição. Obviamente que havia um querer também interior de Maria Madalena naquela situação. Mas a causa principal, Jesus identifica, o espírito maligno. Jesus orienta ela a como viver. E Jesus colhe ali, então, resultados. Isso que é importante, é o trabalho com que Jesus viu aquela vida, aquela prostituta. Ele não a vê como prostituta, ele não a condena, ele não a rejeita, ele busca os caminhos de conversão. No final, o resultado colhido foi a conversão de Maria Madalena, da prostituição aos pés da cruz. Quando Jesus foi crucificado, quem é que estava lá? Cadê os homens? Só tinha um homem lá, que era João. Cadê os homens? Mas quem estava lá? Aquela mulher. Aquela mulher que era prostituta, do qual Jesus fez um trabalho maravilhoso de evangelização e conseguiu trazer ela para o reino de Deus. Ela estava ali aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. Então essa visão, esse é um ensinamento que Jesus deixa para nós, de não rejeitar, de não condenar, mas de buscar e tentar convencer ela do seu pecado, do seu erro. Embora seja o Espírito Santo quem convence o homem do seu erro, mas nós levamos a palavras através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos utiliza como instrumento em sua mão. O Espírito Santo vai lá no coração, mas ele primeiro nos leva lá, naquela vida, para levar a palavra de Jesus, para levar uma palavra de consolo,
né? Uma palavra de ânimo. Existem muitos, mas muitas pessoas mesmo, amados, que estão nos crimes, que estão nas prostituições, eles reconhecem os seus erros, reconhecem que é pecado, eles têm vontade de sair, mas não sai. E a gente perde oportunidades de ganhar uma alma porque nós os rejeitamos. Simplesmente por isso. Eu vou dar um exemplo aqui, olha. Se você entrar numa lama, no lamaçal, tá um lamaçal. Se você entrar naquele lamaçal e você ficar atolado naquele lamaçal até a sua cintura ali, ó, um pouquinho para baixo da sua cintura, você consegue sair sozinho? Se você estiver atolado, você não sai sozinho mais. A própria lama, quando você força o pé para cima, a perna para cima, ela suga você para baixo e você não consegue sair dali. Se alguém não for lá para tirar você daquela situação, você vai ficar plantado ali, né? Você já viu quando os bezerros, eles entram no lamaçal e ficam atolados? Não sai mais. Não sai mais. Tem que ir lá tirar. Se você não for tirar, ele morre ali. A mesma coisa conosco. Se você entra lá e ficar atolado, alguém tem que tirar. Esse mundo criminoso é exatamente um lamaçal de pecado. E quando a pessoa entra lá, ele fica atolado naquele lamaçal de pecado. E se não tiver uma mão amiga, uma mão estendida, como Jesus estendeu para Maria Madalena, não consegue sair de lá. Pode ser que aconteça um milagre de alguns saírem, mas a maioria não sai. Embora reconhecendo todos os seus erros, seus pecados, mas eles estão envolvidos naquela situação. Eles estão envolvidos. E eles não saem. Sozinho não sai. Precisa de uma mão amiga. Precisa de uma mão amiga. Precisa de uma boa palavra. Precisa de uma palavra de ânimo, né? Talvez você conheça alguém que está nessa situação e você vai lá e conversa, né? Eu evangelizando para uma mulher, né? E evangelizando, falando de Jesus, me falando, e ela aceitando tudo. Ela faltava chorar, só faltava chorar. No final, ela disse assim, olha, eu sigo tudo a Cristo, mas eu só tenho um problema. Ela disse para mim, eu tenho um problema. Eu vivo com outra mulher. Ou seja, ela reconhecia tudo. Sabia do erro, conhecia o erro, né? Ela reconhecia que isso, embora ela gostasse, mas era um erro da vida dela. Por que ela reconhece e por que ela não sai? Porque existem forças maiores que não a permitem. Mas a boa palavra, a oração, né? O trabalho cristão, né? O conhecer da palavra de Deus vai livrar. Vai livrar. Se eu não fizer isso, eu estou sendo negligente com a palavra de Deus e contribuindo para que aquela pessoa permaneça atolada naquele lamaçal. Aí você lança a palavra. Muitos não aceitam. Eles rejeitam mesmo. Rejeitam. Estão tão envolvidos que eles rejeitam a palavra. Outros não. Outros estão suplicando uma boa palavra para poder ser liberto daquele mal. Então esse é o nosso trabalho. Lançar a semente, lançar a palavra, para que aqueles corações que estão sedentos de Deus, embora atolados no pecado, eles sejam libertos. Isso é uma função nossa. Vamos falar do ladrão lá na cruz. A conversão de um ladrão. Ainda bem que aquele ladrão, ele foi crucificado ao lado de Jesus, né? Porque ele teve a oportunidade, você vê que são dois ladrões. Um quis, o outro não. É o que eu estou dizendo, é o que eu disse. Né? Muitos não querem, rejeitam. Muitos rejeitam, porque eles optam por aquela vida. Outros estão sedentos por libertação. E ali tinha um que rejeitou e um sedento por libertação. Ainda bem que ele foi crucificado ao lado de Jesus, que ele teve a oportunidade de ouvir, aceitar e se libertar. E Jesus disse que ele estaria no paraíso. Se Jesus disse, ele foi salvo. Aquele ladrão foi salvo no último round, né? Nos minutos finais de vida, Jesus o salvou. Olha, que bom se acontecesse conosco a mesma coisa, se a gente pudesse salvar as pessoas através da nossa palavra, né? Que a gente não é nós que salvamos, nós somos instrumentos, mas através da nossa palavra, salvar uma vida. Salvar uma vida. Isso é gratificante, isso é juntar tesouros no céu. Como a própria palavra diz, é juntar os nossos tesouros no céu. Então nós temos que buscar sempre esse entendimento
do nosso Deus, do nosso Pai, para que nós possamos colocar em prática aqui a vontade de Deus sobre os homens aqui na terra. E que Deus, Ele possa sempre nos instruir a como trabalhar melhor isso. Ainda bem que aquele ladrão foi crucificado ao lado de Jesus. Porque se nós utilizássemos, né, aquela frase, ladrão bom é ladrão morto, aquele ladrão não teria sido salvo. Aquela vida não teria sido salva. Hoje a gente sabe que o sistema prisional aí, ele não reintegra ninguém. Ele não ressocializa ninguém. Não faz nada. Não acontece. O cara entra ruim e sai pior. Porque o sistema é ruim. Mas nós podemos fazer transformações de vida. Embora com todo o sofrimento, mas nós podemos através da palavra de Deus. Através de uma boa palavra. Palavras lá nos presídios, palavras lá nos hospitais, palavras para os mendigos. Quantos mendigos estão ali, mas não por vontade própria, mas pelo sistema. E às vezes uma boa palavra, você consegue tirar pessoas daquela vida, né? Então que isso sirva para que nós possamos entender melhor o propósito de Deus quando enviou seu único filho para morrer por nós aqui na terra, né? Que é salvar vidas através da palavra de Deus. Deixar que o Espírito Santo, depois de nos utilizarmos como instrumento, ele possa operar naqueles corações. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar e nos encher da sua bênção, encher da sabedoria divina, e que nós possamos buscar entendimento cada vez maior na palavra de Deus. E o que o Senhor habite em nosso lar em nome de Jesus. Amém.